por último, mas não menos importante, a nossa última aula, que foi a aula 8, que a gente falou de terminologias, né? Então, aqui nesse exemplo para vocês, eu coloquei, né, vários tipos de vírus, bactérias, né, protozoários e fungos, tá? E aí a gente falou que o agente etiológico, infeccioso, a virulência, a infectividade e a patogenicidade. Não vou ler todos, tá? Porque isso aqui já tem na aula, é apenas um resumo, tá? Esse vídeo é só para vocês relembrarem que estes termos aqui estão relacionados aos patógenos propriamente ditos. Então eu tenho vírus, eu tenho bactéria, tá? Eu tenho aqui, né, a parte da, né, dos eumintos, eu tenho os protozoários, o fungo, né? E esses termos estão voltados para eles, tá bom? Um que pode gerar um pouco de dúvida é aqui a questão da virulência e da infectividade. Então, nesse caso da virulência, é a capacidade que o patógeno ele tem de produzir casos graves e fatais. E nesse caso aqui, a infectividade é a capacidade que ele tem de se alojar, tá, no indivíduo, tá, e se multiplicar nesse mesmo indivíduo, nesse mesmo hospedeiro, tá? Depois a gente falou, né, das vítimas e dos meios de contágio. Então a gente colocou aqui, né, há pouco nós falamos da ameba, né? Então o indivíduo infectado com a ameba ele defeca no solo e através, né, desse indivíduo é que os animais e o homem acabam se infectando. Então aqui é a forma de transmissão da tuberculose, o mosquito, o Aedes aegypti, e aqui o meio de transmissão, né, do HIV, né, o principal, né, não é o único, é o principal, tá? Então, quando eu falo de vetor, né, e como eu comentei com vocês, eu tenho vários tipos de vetor, eu tenho vários tipos de hospedeiro, mas o vetor é qualquer ser vivo que leva, né, o agente, o patógeno, de um indivíduo para outro, né? Então ele serve como um veículo, né? Vetor é um veículo. O patógeno pega carona nele para ir de um hospedeiro para o outro, tá? O hospedeiro em si também eu tenho vários tipos de hospedeiro. Eu tenho aquele hospedeiro que é o permanente, eu tenho o hospedeiro temporário. Muitas vezes o patógeno precisa desse hospedeiro só para se desenvolver, só para amadurecer, depois ele já abandona aquele hospedeiro porque ele não é o hospedeiro definitivo, tá? Em alguns casos, como no filme que a gente viu, que o macaquinho era o hospedeiro daquele vírus, o macaquinho só o vírus ele só repousava no macaquinho, porque ele não trouxe ao macaquinho nenhuma, aquela espécie de macaquinho não sofreu nenhum dano com relação ao vírus, diferentemente daquele outro macaquinho que foi infectado, tá? Então tem esse conceito do hospedeiro. E muitas vezes o hospedeiro também já tem os anticorpos para aquele determinado patógeno, por isso que não há manifestação dele. Ele transmite, mas ele não manifesta, tá? Via de penetração e via de eliminação é como que o patógeno entra e como que o patógeno sai do hospedeiro, tá? A questão da imunidade ativa. A imunidade é aquela que o indivíduo ele já tem, é dele mesmo, e a imunidade ativa é aquela que ele adquire. Então, por exemplo, através da vacina, através do próprio contato com o patógeno, né? O organismo dele vai desenvolver anticorpos e aí vai fazer com que ele acabe adquirindo essa imunidade ativa, tá? Aqui é com relação aos órgãos que nos socorrem, né? Aqueles órgãos aquelas entidades, né, que promovem aí o socorro das pessoas. Então a gente tem a busca ativa, que é aquela onde eu vou fazer a investigação mesmo dos casos, tanto em casos vizinhos. Então a gente viu aí, né, nessa época de pandemia, o Brasil fazendo uma busca ativa, né, por conta dos casos de coronavírus. Né? Casos autóctones é aquele caso onde a pessoa adquiriu o patógeno na sua residência. Caso importado é aquele que ele adquiriu ocasionalmente porque ele estava em outro local, tá bom? A eliminação é a redução a zero da doença, mesmo que eu tenha que continuar mantendo, tá? Né, esses cuidados, as medidas de controle, tá? Aí aqui essa é a definição de endemia, surto, epidemia e pandemia, tanto que a gente tem discutido, tá? A questão das notificações, tem uma série de doenças que eu tenho que notificar, são doenças que, né, a União tem que saber que, por exemplo, na sua cidade que tem um caso de sarampo,
né? O Ministério da Saúde, Brasília, o SUS tem que saber que você tem na sua cidade um caso de sarampo, por exemplo. Período de incubação é um período que, né, fica não há sinais, né, de indícios clínicos da doença nesse momento, tá? É um intervalo entre a exposição e a manifestação clínica. Período de transmissibilidade é o período de transmissão. É quando o patógeno está pronto para ser transmitido. E aí ele vai usar o hospedeiro como um vetor, ok? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, tá? Ela coordena aí todas as ações e ela fiscaliza, ela é responsável por cuidar, né, da saúde do indivíduo, mas de forma muito ampla. Então vocês podem observar, ó, que a Anvisa, né, articula processos em ambientes, por exemplo, relacionados a controle de portos, aeroportos, rodoviárias, recintos alfandegados, tudo tem que ter aprovação da Anvisa. As vacinas, novos medicamentos, um hospital, tudo precisa ser aprovado pela Anvisa. Tá? E a vigilância epidemiológica, ela foca mais na parte dos agravos à saúde, né? Então, por exemplo, é ela que investiga, que coloca ações, que vai fazer determinantes, que analisa dados, que processa os dados, coleta os dados, todos voltados a patologias e a agravos à saúde, ok? E aqui tem as referências para você. E aí nós encerramos os nossos resumos dessa aula.